Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da aula de Introdução à Estatística. Agora nós vamos tratar então sobre qual é o papel da estatística na engenharia e nas ciências exatas especificamente, né? Então a gente sabe que ali um engenheiro, a ideia, né, da engenharia é o quê? É resolver problemas, né, de utilização prática baseando-se nos princípios, no método científico, né? Então o método científico ele é uma abordagem para a gente formular um certo problema e resolvê-lo, evidentemente, né? E ele cumpre algumas etapas. Então, por exemplo, uma etapa fundamental do método científico é o quê? É você desenvolver uma descrição clara e concisa do seu problema. Então, você está estudando um problema de engenharia, não é? E você precisa tentar, a partir disso, descrever esse problema, né? Vamos imaginar que você tem um interesse em estudar o tempo, né? O tempo até a falha de uma certa estrutura metálica, não é? Então existe um problema na engenharia chamado problema de fadiga, né? E você fadiga estática, e você gostaria de estudar, né, que a partir de uma certa estrutura, né, esse problema pode acontecer a partir de uma certa fissura, né, e que pode levar essa fissura, devido a forças externas, pode levar então a uma ruptura dessa estrutura, né? Então a gente está interessado em estudar o tempo até a quebra dela, né? Então o tempo até a falha dessa estrutura, né? Então a gente pode descrever então esse problema, o tempo até a falha de uma certa estrutura metálica. Ora, posteriormente, a gente pode identificar os fatores. Quais fatores afetam esse problema? Então, o que afeta, né? Quais forças estão interagindo para iniciar esse processo de fissura, não é? Que ao longo do tempo vai se tornando uma rachadura e, por fim, pode levar a uma quebra, a uma falha, não é? Então, fatores são extremamente importantes para a identificação do problema e do objetivo do estudo, né? Por que eu preciso estudar esse tipo de coisa? Tá? A partir disso, a gente pode propor um modelo teórico, né, para tentar resolver esse problema. Ora, eu vou tentar pensar num modelo matemático ou num modelo de probabilidade, né? Se eu pensar que o tempo até a falha é um fenômeno que vai me gerar incerteza. Por que incerteza? Porque eu não sei quando que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça em 5 anos, em 10 anos, em 20 anos. Depende de várias coisas, evidentemente. Pode depender do quê? Pode depender do tipo de material, não é, que é formado essa estrutura. Pode depender dessas forças que estão interagindo, do local que foi construído, não é? Então, pode me gerar uma certa incerteza. E a partir disso, a gente pode propor um modelo para explicar qual é esse tempo de falha, né? Ou quando vai ser, ou pelo menos, se a gente não tiver uma ideia do ponto de vista de não saber qual é o tempo exato, mas pelo menos nos dá uma previsão com uma alta probabilidade disso estar acontecendo, né? Então, para isso, o que nós fazemos em geral? A gente tenta conduzir certos experimentos, né? Então, a gente pode conduzir experimentos daquele mesmo material, né, controlados, evidentemente, num laboratório, por exemplo, e a partir desses experimentos coletar dados, né, que envolve tempos de falha desse material, né, sob um certo tipo de força que está agindo nele, né? Para quê? Para a gente poder aí, então, a partir disso, testar, né, e validar o nosso modelo proposto, né? Ou seja, a partir do nosso modelo baseado, que tenta explicar para a gente o tempo até a falha dessa estrutura, a gente tenta o quê? A partir dos dados que foram coletados provenientes desse experimento, né, nós tentamos validar esse modelo proposto. É evidente que, às vezes, esses dados, né, podem não condizer, esse modelo pode não condizer com a realidade, não é? Tem toda uma forma de avaliar, então, e de validar esse modelo, né? E se, evidentemente, esse modelo não estiver válido, a gente pode propor um outro modelo, por exemplo, né? Ou ajustar outros experimentos que sejam mais fidedignos, né, para tentar solucionar essas questões, né? Mas a partir do momento que esse modelo ele está adequado, né, ou seja, ele consegue explicar bem
os nossos dados, isto é, nesse exemplo, consegue explicar bem o tempo até a falha de uma certa estrutura, né? Então, a partir disso, a gente pode tirar conclusões, né? E falar, olha, você pode observar que uma certa estrutura, em certas condições, você tem a falha vai começar a acontecer após, por exemplo, né, com uma grande probabilidade, após 15, 20 anos. Né? Então, aí, estudos ou recomendações podem ser sugeridas para que essa estrutura, né, seja sempre avaliada para que essa falha não aconteça, né? Para que essa quebra, essa fissura, essa rachadura não venha ocorrer. Né? Então você pode fazer monitoramentos aí ao longo do tempo para manter essa estrutura mais estável possível, não é? Então, a partir do nosso modelo, a partir dos nossos dados coletados, nesse caso via um experimento, né, nós vamos fazer recomendações para solucionar esse problema, né? Ou seja, a gente está tirando conclusões. Tá? Então observem que eu dei um exemplo totalmente estatístico aqui, né? Mas o que a gente pode observar que esses dois últimos, né, principalmente, né, porque aqui poderia ser um problema físico, do ponto de vista físico, em que não existe uma certa incerteza embutida, né? Nós poderíamos aqui pensar que conduzir experimentos e coletar dados e também tirar conclusões, né, extrapolar essas conclusões dos dados de uma forma geral, estão intimamente ligadas à ideia e aos conceitos, né, da estatística. Então, a estatística como ciência, ela está dentro do próprio método científico. E isso explica o porquê não só a engenharia, não só as ciências exatas, mas as mais variadas ciências utilizam estatística, né? Para você validar, por exemplo, uma vacina, né, no caso, por exemplo, da Covid-19, você precisa, então, de uma análise estatística de dados, da resposta, da resposta do experimento, né, dos ensaios clínicos lá de uma vacina, se os cidadãos, se as pessoas são imunes ou não, né, para um determinado tipo de vírus, por exemplo, né? Então, você tem aplicações diretas nas ciências da saúde, você tem aplicações nas ciências agrárias, nas sociais, nas ciências humanas, né? Nas diversas ciências aí que o homem possa estar estudando. Então, a estatística está basicamente permeia toda a ciência e engenharia de uma forma ou de outra, né? Então, aqui, os estudos que nós temos, em geral, são dois. Nós temos os estudos observacionais e um estudo experimental, né? Então, o estudo observacional é o quê? São características de uma população que são levantadas sem manipulação, né? Como, por exemplo, eu quero estudar qual é a altura dos estudantes de uma certa universidade. Então, eu não vou fazer uma manipulação, eu simplesmente vou coletar uma parte dessa população, que nós chamamos de amostra, e a partir disso, né, eu vou observar os valores de altura das pessoas e começar a tirar conclusões. Ou nós podemos realizar estudos experimentais, né, ou seja, a partir de grupos de indivíduos que podem ser pessoas, animais, plantas ou na engenharia, corpos de prova, né, serem manipulados, né, para avaliar, por exemplo, o efeito de alguns fatores em certas características de interesse. Né? Então, nós manipulamos esses corpos de prova, ou seja, eu vou colocar eles sobre um certo tipo de teste, um certo tipo de força, de tensão, e vou avaliar, por exemplo, se aquele material vai falhar ou não vai. Né? Ou seja, então quero avaliar se fatores afetam a característica de interesse, que no nosso exemplo foi o tempo de falha, não é? Aqui eu tenho um outro exemplinho, por exemplo, verificar se o rendimento de um processo químico, se ele aumenta ou se ele diminui para diferentes tipos de temperaturas de reação desse processo, né? Então nós temos os fatores associados à temperatura de reação. Será que com uma temperatura maior eu posso obter um rendimento maior nesse processo químico? Ou será que existe uma temperatura limite, né? Acima dessa temperatura, o meu rendimento não será maior, e sim será pior, porque a temperatura está cada vez mais alta. Não é? Então são questões que podem ser levantadas e a gente pode tentar tirar conclusões via um estudo experimental. Não é? Então, o que nós sabemos? Que na área, em geral, de engenharias, é muito comum aí estudos experimentais, né? Nas quais a gente manipula de forma planejada alguns fatores para verificar o efeito em certas
Eu estou chamando aqui de variáveis, mas entendam-se ainda características de interesse, né? Como, por exemplo, o tempo de falha de certas estruturas aí, né? Bom, então vamos pensar aqui num exemplo, né? Ó, um engenheiro, então, ele pode estar interessado em quais são os fatores que afetam a resistência à compressão do concreto. Então, o interesse dele é avaliar essa característica, resistência à compressão. Então, quais fatores? Então, sabe-se que, por exemplo, o tempo de hidratação, um fator A, pode afetar na resistência à compressão, né? Ou seja, a dosagem do cimento, que é o fator B, pode afetar? A qualidade do cimento, o uso de aditivos, ou será que todos eles combinados podem afetar a resistência da compressão? Então, evidentemente, poderia se propor um experimento com todos esses aqui, né, fatores, né? Você vai criar, então vai desenvolver corpos de prova com diferentes tipos de tempo de hidratação, diferentes dosagens de cimento, né, diferentes tipos de cimento, pensando, avaliando na qualidade, e também diferentes tipos de aditivos, ou você pode estudar um fator em particular, né? Por exemplo, qual tempo, se é o tempo 1 ou o tempo 2 que mais afeta a resistência à compressão, né? Pensando que, por exemplo, nosso interesse esteja que quanto maior a resistência à compressão do concreto, melhor, né? Mais talvez estável, mais estabilidade ele vai ter, não é? Então, qual será que é o tempo? Qual será a dose ideal de cimento que a gente precisa aplicar, né, na formação daquele corpo de prova para que o concreto tenha uma maior resistência, né? Tenha uma resistência máxima, por exemplo. Né? Então, são todas ideias que a gente pode estar pensando, né, em propor um experimento. E, claro, o resultado desses dados, que serão via dados de resistência, porque é isso que a gente vai medir no final, qual é a resistência à compressão, né, do concreto, vai indicar, né, por meio de uma análise estatística de dados, vai indicar para a gente, por exemplo, se é o tempo 1 ou o tempo 2 de hidratação que é o melhor, qual a dosagem, qual o aditivo melhor. Né? Então vamos pensar aqui num exemplo. Tá? Vamos pensar num exemplo com dados. Né? Então o que nós sabemos aí? Pessoal, sabe-se que alguns edifícios e estruturas na engenharia civil, né, dentro do estudo de construção civil, estão expostas, evidentemente, a forças naturais, né? Forças talvez que nós não conseguimos controlar. E tais forças sofrem, então, durante a ação do tempo, degradação, deteriorização, né? Fadiga, deformação, torção. Então, ou seja, a degradação são todos conceitos que vocês estão estudando, que vão estudar aí dentro do curso de vocês, né? E também a gente sabe que essa degradação, né, essas forças, elas também são afetadas por efeitos externos, né, essa ação do tempo, que seriam, por exemplo, a corrosão, uma sobrecarga, né, e também riscos ambientais que possam estar envolvidos aí. Tá? Então, para minimizar esses problemas, né, uma alternativa é o quê? Tentar avaliar quais fatores aí possam interferir, né? Vamos ficar nesse exemplo, na resistência à compressão do concreto. Né? Então, quais fatores? Por exemplo, o tempo de hidratação, a dosagem de cinema, o uso de aditivo e muitos outros. Então, propôs-se então um experimento, né, na qual esse experimento iria avaliar a resistência à compressão do concreto para dois tipos de aditivos, A e B, né, adicionados então na formação do concreto. Tá? Então, para isso, utilizou-se 12 corpos de prova, então 12 corpos de prova iriam ser formados, né, para cada tipo de aditivo. Né? Então, o nosso interesse é somente variar um aditivo A para um aditivo B, né, em termos aí desses 12 corpos. Então, a gente teria aí num total de 24 unidades no nosso experimento, né, em que 12 receberam um aditivo A e os outros 12 um aditivo B, e a partir de um certo tempo, né, de um certo protocolo, um teste especificado seria realizado para medir então a resistência a essa compressão, tá, do concreto. E a partir da finalização do experimento, a partir da finalização desse teste específico, né, mediu-se lá, né, por um aparelho qual que era a resistência à compressão, e os valores foram colocados numa tabela, né, que é essa daqui. Então essa tabela aqui é a tabela dos valores
a resistência, né, da resistência à compressão para esses dois tipos de aditivos adicionados ao concreto. Então, nós temos aqui um aditivo A e um aditivo B. Então, observe que o aditivo A possui esses valores. Então, aqui nós temos 12 corpos de prova, né, que foram medidos. Então, observem que tem uma certa variação dos seus valores, o que é natural, tá? Pessoal, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Aqui nós temos um aditivo B, né, que também tem uma certa variação entre eles, né, daqueles que receberam, né? Esses valores são os valores do quê? De resistência à compressão, tá? Sob uma certa unidade de medida. E a questão é a seguinte: será que a utilização do aditivo A, ele produziu maiores resistências, né, do que com relação ao aditivo B? Vamos supor que essa era a hipótese inicial, né, no pesquisador lá. Por exemplo, aqui deu 143,45. Olha, foi menor. O próximo, né, 157, aqui 206. Mas o próximo, o terceiro aqui, o 167,81, é maior do que 158. 245 é também maior que 123, não é? Ó, 237 é maior do que 102. 158,18 é maior que 143. Então, assim, se a gente olhar na grande maioria dos valores, parece que os valores de A, do aditivo A, está sendo maior que algum correspondente aqui do B, não é? Mas, será que olhar para um particular e comparar com um outro particular do outro aditivo, né, do outro resultado, é suficiente para falar que esse aditivo A produziu resistências maiores, né? Ou seja, a gente tem uma pergunta a tentar responder agora. Então, podemos concluir que a resistência, né, para o uso do aditivo A é maior que a resistência para o uso do aditivo B, né? Será que isso é verdade ou não? Como será que a gente pode responder? Tá? Então aí vai já uma primeira atividade para vocês, né, para tentarem responder em grupos, né, que a gente vai distribuir, que a gente vai formar, tentar pensar um pouco nessa ideia, né? Como nós podemos então concluir que a resistência usando a resistência à compressão, usando o aditivo A, é maior ou B, ou isso não é verdade? Isso é verdade ou não é? Não sei. Isso foi, por exemplo, uma hipótese do pesquisador, mas não quer dizer que a hipótese seja verdadeira, às vezes ela está errada, né? Na ciência é assim que funciona, você trabalha numa pesquisa e você às vezes acha que isso vai para um lado e de repente vai para outro, né? Na verdade é o contrário, ou às vezes não tem diferença alguma entre eles, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de reflexão, que vocês pensassem como que a gente pode, então, concluir sobre isso, baseado nesses dados. Como? Então, vamos pensar nas ideias. Ideias iniciais. Vocês quiserem fazer algum tipo de conta, não tem problema, mas a ideia não é fazer conta, é tentar pensar como que a gente pode, então, tentar concluir isso a partir dos dados. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma primeira ideia, uma primeira atividade para vocês refletirem, tá? Para vocês discutirem entre os grupos. É muito importante que tenha discussão. E nas nossas aulas remotas, né, a gente vai acabar discutindo isso, abrindo para discussão entre os grupos, para tentar alguma ideia aí de como a gente pode estar resolvendo esse problema. Tá certo, pessoal? Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado e até uma próxima aula. Tchau, pessoal. Até mais.